para Deus, e Sara deu a sua serva para gerar um filho para eles. Não deu muito certo, mas mesmo assim Deus continuou sendo fiel com Abraão. Aí que entra esse versículo, se cumpre a palavra de Deus, ainda que nós sejamos infiel, né? Porque no caso ele coabitou com outra mulher para ter um filho, ele passou na frente de Deus. A promessa era do filho, da promessa era entre ele e Sara, mas ele precipitou em arrumar, né, a concubina lá, e ter um outro filho, Ismael, foi chamado Ismael, que não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E mesmo assim Deus continuou sendo fiel. Por isso aquele versículo ele se cumpriu e se cumpre na nossa vida até hoje. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nós possamos estar atento com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, ao mandato de Deus, para que nós possamos obedecer às ordenanças de Deus. Que bom que nós pudermos entender o querer de Deus na nossa vida e não tomar decisões precipitadas, e essas decisões precipitadas podem dar-nos um grande prejuízo. Então eu torno a dizer: espera, pois, no Senhor, e Ele te concederá o que deseja no seu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, e vai dizer justamente isso: esperar no Senhor com paciência, né? Que muitas vezes nós não conseguimos esperar, nós queremos avançar. Deus também é o Deus de já, porém é o Deus que age na hora certa, no momento certo. Em Eclesiastes está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus, muitas vezes nós não suportamos, nós não sabemos, nós não aguentamos esperar, né? Fica impaciente, aquela ansiedade. Mas o Senhor é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você é uma pessoa, né, que está na presença de Deus, está buscando a Deus, espera, porque o Senhor, Ele virá e não tardará. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 11, diz a morte de Lázaro. Todos conhecem essa passagem. Eu vou ler o versículo 25. O versículo 25 diz assim, a palavra de Deus, é sobre a morte de Lázaro. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra gloriosa. Jesus disse, né, para Marta, porque a Marta falou assim: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Eu sei que no último dia todos nós, os mortos, ressuscitarão primeiro para subir aos céus com o Senhor. Eu sei que no último dia, Marta dizia que ela conhecia as Escrituras, sabia que no último dia nós iremos ressuscitar. Então, mas o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? O poder dele é ilimitado. A palavra de Deus nos ensina que ao Senhor todo o poder, toda a glória. Ele é o Deus do impossível e faz até morto ressuscitar. Ele faz. Então ele continua fazendo, né? Se for da vontade dele ressuscitar o morto, se for da vontade dele, tiver um plano naquela vida, né? Tiver um argumento sobre aquela vida, Deus faz o morto reviver, sim, porque ele não tem limite os poderes dele, né? E aqui na palavra de Deus, Lázaro estava doente. Lázaro é um grande amigo de Jesus, é um amigo íntimo de Jesus, né? E Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro, elas também eram amigas, né, de Jesus. Maria foi aquela que ungiu, né, os pés do Senhor Jesus com unguento e tinha enxugado, né, os seus pés com o próprio cabelo. Então realmente ela reverenciava a Jesus, né? E Jesus estava ali
em Betânia, em Jerusalém, a quase 15 estágios, né, da onde Lázaro estava. Porém, chegaram até ele, né, e disseram aqui, ó, eu vindo, pois Marta, Jesus vinha. Eu vindo, pois que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar, ou seja, o Senhor sabia que Lázaro estava doente. Porém, ele ficou ainda 4 dias no lugar onde ele estava, para depois ir até Jesus. E disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judéia. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor falou para ele que Lázaro não estava morto, ele estava dormindo, né? Mas Jesus dizia isso para eles, porém, cuidava que falava de repouso do sono, né? Outra coisa também aqui na palavra de Deus, fala, né, nesse capítulo 11, um dos menores versículos. Jesus amava tanto a Lázaro, sua família, Marta e Maria, que aqui no versículo 35 diz, Jesus chorou. É um dos menores versículos da Bíblia. Olha só, Jesus que era 100%, quando ele esteve na face da terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. E como Deus e como homem, ele chorou. Diz assim, ó, Jesus chorou, né? E aqui no versículo 12 diz assim, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia a sua morte, eles, porém, cuidavam que falava em repouso. Então Jesus disse claramente a Lázaro, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que eu lá estivesse, para que acrediteis. Vamos ver com ele, né? Então Jesus ele foi até ali e consolou Marta e Maria com suas palavras, né? E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, né? Iam muitas pessoas lá consolar Lázaro, Maria e Marta. E aqui no versículo 20 diz claramente, ó, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, te dará. Deus, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Foi aí quando eu li os primeiros que eu li. Ele disse, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, irmão. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Viverá não só, talvez, por essa vida, mas viverá eternamente com Jesus, né? Nós temos uma alma e o Senhor vela pelas nossas almas em cumprir com a sua palavra. E disse Jesus a ela, sim, eu creio que tu és Cristo, Filho de Deus, e que havia vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em secreto Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está te chamando. E aí, meus irmãos, olha aqui, naquela época tinha uma enfermidade que a pessoa assim ficava como morto. Eu não sei se ainda tem isso. A pessoa ficava como morto até 3 dias. Até 3 dias, no terceiro dia a pessoa acordava, vivia de novo, tipo um coma, né? Mas para não ficar dúvida do poder de Deus, que era Deus operando ali, Deus deixou para chegar lá no 4º dia que ele estava morto. Até Marta e Maria falou, mas o meu irmão já está morto há 4 dias, já está cheirando mal, né? Sabe que cheira mal. Então, Jesus respondeu isso para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E Lázaro cria realmente em Jesus, né? E aqui conte que Deus, Jesus, antes de chegar no túmulo, né? Perto do túmulo de Lázaro, ele chorou.
E disseram, pois, o Jesus, vede como ele amava. Todo mundo dizia, olha como Jesus amava Lázaro. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos dos cegos. Sempre tem um para criticar, né? Esses aqui estavam criticando Jesus. E falou também com este não morresse, né? E fizesse com que esse não morresse. Por quê, né? Ele não fez isso. Se ele já abriu os olhos de cego, já fez paralítico andar, já fez muitos milagres, né? Curou a enfermidade da sogra de Pedro. Não podia esse também fazer com Lázaro? Jesus, movendo outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna que tinha pedra posta sobre ela. Olha só. E disse Jesus, tirai a pedra, né? Muitas vezes nós precisamos de fazer um esforço para tirar a pedra da incredulidade, a pedra que cerca nós da presença de Deus, a pedra que atrapalha a nossa fé, que fica entre a nossa fé e Deus. Então muitas vezes nós temos que fazer força e tirar a pedra do caminho, né? E aí ele pediu, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, e é já de 4 dias. Olha só, ela não tinha esperança de que Jesus ia fazer Lázaro ressuscitar. E disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Então Deus continua dizendo ainda hoje, se creres, se você crê, tenha fé, acredita, vai ver a glória de Deus, vai ver o poder de Deus, vai ver a manifestação do poder de Deus. Então nós temos que tirar a pedra da incredulidade e crer. Jesus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. E disse-lhe Jesus, né? Não. E tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, pois, Pai, graças te dou por ter havido ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então o Senhor, ele ali operou milagres e maravilhas, mas ele tinha, né, uma conexão direta com Deus. E tendo dito isso, clamou com grande voz. Olha só como Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Disse, Lázaro, vem para fora. Ele ordenou. E o que estivera morto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E disseram-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Né? Então, olha só, Lázaro ressuscitou, sendo ele morto há 4 dias. Não foi no tempo que Marta e Maria queria. Marta, quando viu que Lázaro estava enfermo, estava muito ruim, ela solicitou imediatamente Jesus, porque sabia do poder de Jesus, só que muitas vezes a pessoa se limita, né, ao poder de Jesus, que dizendo, a fé dela era até aí, enquanto ele está vivo, ele está doente, mas ele está vivo, Jesus pode tirar essa enfermidade e ele se renovar novamente. Porém, morreu, já não tem mais jeito. Então ela cria, né? A fé dela era limitada, mas o Senhor não tem limite. E não foi na hora que ela queria, foi na hora que Deus quis. Então muitas vezes a gente quer uma bênção, espera no Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos esperar verdadeiramente a hora de Deus. Talvez você esteja esperando, né, uma bênção, um milagre da parte de Deus, e a palavra é essa. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para tudo, mas que nós não venha
por causa, talvez, se você acha que está demorando, venha perder a esperança, venha perder a fé e desacreditar que Deus tem poder sobre todas as coisas. Então que nós possamos ter fé, ter esperança e acreditar que o Deus do impossível, Ele faz maravilha. E muitas